Então tá, aí, 13, sexta-feira 13, para quem é supersticioso, para quem é aí, sabe, vulnerável nessas questões aí, sabe, da insegurança, tá certo? Da insegurança de si, tá certo? Para quem é medroso, para quem teme, sabe? Para quem não passa debaixo de escada, sabe? Para quem corre de gato preto, sabe? Aí, hoje é o dia, tá certo? Hoje é o dia. Se alguma coisa acontecer de ruim, sabe, vão dizer porque era terça-feira 13. Mas deixa eu falar uma coisa, bicho. Eu falei ontem, sabe, que eu tenho roteiros, certo? Eu não escrevo impunemente. Tá aqui, eu estou mostrando aqui um papel, certo? Esse papel é um roteiro, é do dia 5, certo? 5 do 12. Eu tenho aqui embaixo umas anotações com os nomes Toffoli e Fuchs, entendeu? Tá aqui, ó. Toffoli e Fuchs são dois recursos extraordinários que estão rolando hoje lá no Supremo Tribunal Federal, que tratam da questão de um processo, certo? Um movido pelo Google e o outro movido por quem? Pelo Facebook, eu acho, não sei, eu acho que é pelo Facebook. Onde eles contestam a lei que regra, sabe, a internet no Brasil, a lei que criou o Marco Civil da internet, tá certo? E essa lei tem 32 artigos, e um deles versa sobre a questão da responsabilidade, sabe, da plataforma que é chamado de provedor, tá certo? E a responsabilidade do que usa a plataforma, certo? Que utiliza os serviços da plataforma, tá certo? Que é o produtor de conteúdos. Aí se vê aí a questão da responsabilidade civil, a responsabilidade processual dessas duas figuras aí, tá certo? A plataforma e o produtor de conteúdos. O artigo 19 versa sobre isso aí, tá certo? Mas esse aqui é um papel que trata de uma notícia de jornal, tá certo? O outro é essa aqui, tá certo? Que me move montando o roteiro, tá certo? Por exemplo, hoje, tá certo? Um assunto que tem aí que correu era a respeito de uma mala de dinheiro, tá certo? Aí eu anotei aqui, isso poderia ser o título deste vídeo. Tem uma situação também, sabe, que eu poderia... Outro dia eu queria me lembrar, sabe, como era que Yeshua falava. E Yeshua viveu, rapaz, ali, sabe, criando uma nova era, sabe, 500 anos, eu acho, eu não sei, 300 anos, 400 anos, eu não sei. É depois de Platão, tá certo? Platão foi um filósofo, um pensador, rapaz, sabe? Um cara instruído, sabe? Um cara que, sabe, viajou talvez, sabe? Foi ali, ele estava na Grécia, ele nasceu na Grécia, e talvez foi ali, sabe? A Grécia, deixa-me ver ali, sabe, tá de uma banda, de um lado ali do Mediterrâneo. Eu acho que ele atravessou, se não foi a pé, sabe? Ele costeando ali, sabe? O mar Mediterrâneo. E foi bater ali no Oriente Médio, foi lá para a Ásia, certo? A Grécia está na Europa, tá certo? Ele foi lá para a Ásia, tá certo? Deve ter conhecido aqueles países ali, sabe, da Mesopotâmia, sabe? Deve ter ido na Síria, hoje destruída, sabe? Deve ter ido no Iraque, no Afeganistão, deve ter passado pela Turquia, mas pode ter ido ao Egito, ali na África, sabe? Ao invés de atravessar e ir lá para a Ásia, sabe? Ele pode ter ficado aqui, ido para trás e ali, sabe, ter ido no Egito, eu não sei. Mas eu só sei dizer que ele era um cara instruído. Antigamente, hoje a gente quando quer estudar, sabe, se matricula numa escola perto da casa da gente, tá certo? Naquele tempo não. Naquele tempo, para se matricular numa escola, o cara tinha que ter dinheiro, muito dinheiro, certo? Tinha que ser possuidor de bens aí, sabe? Não era fácil, não. A maioria da população do mundo era ignorante, analfabeta, certo? Não sabia ler nem escrever. E Platão foi um cara instruído, tá certo? Ele teve como professor o Sócrates, certo? Que também foi um cara instruído, que deve ter ralado para adquirir, sabe, essa instrução, sabe, que ele exibia. A Guma aí sumiu, mas eu vou... A Guma sumiu e eu mexi aqui. Hoje eu estou aqui inventando aqui uma moda, estou colocando o dispositivo aí numa outra posição. Tanto que a Guma tá com a cara bem em cima, só dá pra ver bem assim, firme os olhos, tá certo? Mas o fato é que eu tô aqui, sabe, com um roteiro, como eu disse, sabe, eu faço um roteiro. Isso é coisa de professor, rapaz. O professor, quando vai dar aula, sabe, quando ele vai dar aula, são 4 minutos de vídeo. Quando ele vai dar aula, ele leva alguma coisa escrito na mão, tá certo? Mentira, eu não fazia isso.
Mas assim, ele elaborou antes um plano de curso, e elaborou um plano de aula, tá certo? E quando ele vai, ele poderia levar uma ficha. Nas livrarias antigamente vendiam umas fichas, sabe? Aí umas papeletas onde você fazia o plano de aula. Aquilo que você ia dar numa aula, você levava ali planejado, tá certo? Para você poder ali, sabe, não fugir do assunto. Você dava o tema, tá certo? Os alunos copiavam aquela coisa toda. Maneira escrota, sabe, de lecionar. Eu acho que hoje tem meios mais fáceis aí, inclusive com a ajuda aí do mundo digital, tá certo? Nos Estados Unidos eles já faziam isso há muito tempo, né, de usar recursos digitais aí, sabe, de explanação, de exposição em telas, tá certo, para dar suas aulas. Mas aí naquela época, assim, nas escolas ricas dos Estados Unidos, porque nas escolas de perifa, sabe, lá nos Estados Unidos acho que é foda, tá certo? O trabalho é assim, é bem artesanal. Depende muito da criatividade do professor, tá certo? Eu só sei dizer, rapaz, que Yeshua estava ali no tempo dele, tá certo? E vou pedir licença aqui para Guma e vou avançar um pouquinho. Aliás, eu queria denunciar aí, sabe, a Microsoft, tá certo? Ontem eu percebi que havia um ícone me chamando a atenção para a atualização do sistema. O sistema que eu estou usando hoje aqui, sabe, da Microsoft, é um Windows 10, tá certo? E esse Windows 10, ele é gratuito, tá certo? Na internet, tá certo? Aí eu não estou afim, sabe, de gastar anualmente aí, sabe, alugando aí um programa, sabe, de máquinas, de dispositivo assim, sabe, mais calibrado da Microsoft. E aí, sabe, eu estou usando o Windows 10, eu acho, tá certo? E ela está instalado no meu dispositivo, rapaz, eles me governam, tá certo? Eles governam de longe, eles colocam aí, sabe, um robô aí para tomar conta dessas coisas aí, sabe? Aí, por lá, não sei, lá do Vale do Silício, na Califórnia, sabe, eles, sabe, mandam ordens lá, mandam os comandos aí via satélite, entendeu? Aí vem bater aqui no meu dispositivo, aqui no Guamar, para ver se pode. Eles me localizam aqui, tá certo? E faz as alterações. Na madrugada, sabe, enquanto eu estava dormindo, sabe, eles estavam mexendo aqui no meu notebook, tá certo? E alteraram, rapaz, aí, sabe, aí o computador, e eu tinha algumas coisas ali, sabe, no Windows aí para rodar hoje, sabe, não tem mais, tá certo? E aí, mas tudo bem, não tem problema não, tá certo? Não tem problema. Aí eu queria lembrar falando de Yeshua, certo? Eu queria lembrar que Yeshua seguia a escola de Platão. Platão, quando viu, rapaz, Sócrates, sabe, ser assassinado, sabe, pelo Estado ateniense, sabe, que o condenou, sabe. Houve um processo judicial, rapaz, contra o Sócrates, sabe. E porque diz que ele andava pervertendo a juventude. Ele encarava lá os sofistas, tá certo? E andava por aí nas praças públicas. Uma hora dessa aqui, que horas são agora? Hoje eu falei que hoje são 13, mas são agora 8 horas e 25. Uma hora dessa ele estava numa daquelas feiras lá em Atenas. Mentira que eu não sei disso. Ali, sabe, tomando ali um café. Mentira que eu não sei, porque acho que ele não tomava café. Não sei se ele já começava tomando ali, sabe, um gole de vinho. Não sei. Eu não sei como é que é sabe, a dieta alimentar daqueles povos de lá, que é que eles comem de manhã, tá certo? Eu não sei. Se eles comem comida aí já pesada, entendeu? Como os americanos fazem, os estadunidenses, certo? Os estadunidenses dizem que a primeira refeição é mais importante, então eles fazem um tal de breakfast. Breakfast é na Inglaterra, tá certo? E nos Estados Unidos é breakfast. Então, aí, rapaz, o seguinte, rapaz, olha, eu tive um professor de inglês que era tinha o Mr. Pittman, certo? O Mr. Pittman era estadunidense, mas o Fagan era irlandês, tá certo? Então o Fagan devia dizer, era padre o Fagan. O Mr. Pittman era um irmão, certo? Eu não sei se ele era irmão, tá certo? Acho que era um leigo aí, sabe? E ele apareceu lá no seminário, rapaz, uma vez aí, sabe? E ele fazia de vez em quando não, não sei. Eu não lembro quando ele chegou e quando ele foi embora, certo? Só sei que quando ele trazia, sabe, umas coisas lá, eu acho que vinha de navio, tá certo? E vinha umas coisas, doações que vinham dos Estados Unidos, e vinham nos tambores aí, sabe? E eu acho que era aquilo ali, eles enganavam, sabe, camuflavam, entendeu? E traziam coisas assim, coisas de valor. E o pior é que os padres aceitavam isso, tá certo? Porra, bicho. Quando tu querias um cortador de unha, por exemplo, tu ia lá com ele e falava, Mister, give me a catnil. Catnil? Vê se pode, olha. Bicho. Aí ele se afastava e voltava com um cortador de unha, tá certo? E essas coisas vinham como, certo? Vinham ali, rapaz, embaixo de roupas, de peças de roupas usadas, tá certo? E os padres lá no seminário, rapaz, toleravam isso, sabe? Essa trapaça aí, entendeu?
Talvez avaliassem que é uma pequena trapaça, uma trapaça sem ofender ninguém, exceto o Estado, exceto todo o povo brasileiro, porque seria descaminho, tá certo? Ou contrabando, eu não sei. Me parece que vinha máquinas pesadas, vinha, eu não sei, sabe, vinha outras coisas aí, que eram, não sei, acho que eram vendidas aí para fazer aí, sabe, a economia do seminário funcionar, sabe? Permitir que se comprassem coisas. Hoje tem uma notícia sobre uma cidade que eu falei outro dia aqui, que está ali no Amazonas, ali depois de Oriximiná, descendo de Manaus, certo? Passa por Oriximiná, já vindo aqui, sabe, no Médio Amazonas, no Baixo Amazonas, aí depois vem Óbidos. Em Óbidos eu conheci, uma vez eu viajei para do Amazonas, eu vinha de Manaus, certo, de barco, entendeu? Aí quando chegou em Óbidos, eu acho que é em Óbidos que tem um porto fundo, rapaz, sabe? E ali, não sei, num temporal, uma embarcação afundou, sabe? Foi bater lá quase lá no perto do polo ferroso da Terra, entendeu? Porra, bicho. Fundo pra Dedéu ali, sabe? Ali onde está o porto de... Eu não sei se isso já mudou. Aí eu só sei que embarcou uma menina, rapaz, uma menina assim, sabe, de seios fartos, entendeu? Aí eu ali, sabe, cheio de testosterona, sabe? Logo caiu o olho em cima dela, entendeu? Eu era solteiro nessa época, entendeu? Aí, rapaz, e aí, sabe, tal, entendeu? Aí levei um papo pra cima dela, aquela coisa toda. Aí quando chegou, quando chegou, não, eu ia subindo, bicho, eu ia pra Manaus, olha, eu ia de Belém pra Manaus, tá certo? Aí quando chegou lá em Manaus e tal, entendeu? Eu não sei como era que se locomovia, não sei se tinha táxi, não sei como é que era, tá certo? Eu só sei que chegamos lá na casa dela, ali numa. Ela ficava ali perto de Igarapé de Manaus, sabe? Tem uma rua ali que eu não lembro mais o nome. Ah, não vou lembrar. Essa rua vem de longe, rapaz, vem lá da Tarumã, tá certo? Vem cortando, 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 sabe? Vai bater ali na. Como é que chama aquela rua? Eu não vou lembrar. Que dá bem em frente o Palácio do Governo, que eu não sei se. O prédio deve estar por lá. E fica ali lateral ao Igarapé de Manaus, tá certo? Igarapé de Manaus, que tinha um prédio que tinha uma kitnet onde eu morei uma vez. Essa kitnet era alugada por um professor, sabe, que deixou passar uns dias lá com ele, tá certo? Depois disso ele chutou minha bunda, tá certo? Pô, que eu andava levando pequenas lá para dentro, entendeu? Porra. E nesse prédio, o dono do prédio, sabe, tinha uma pequena, sabe, que tinha uma. Tinha uma pequena que tinha dois irmãos. Era uma vez uma pequena que tinha dois irmãos. Eu vou chegar lá ainda, essa história de era uma vez. Aí, rapaz, a Yasmine, tá certo? Porra, a Yasmine era toda cheia de sarda, tá certo? Aí eu caí, sabe, ali, sabe, as asas pra cima dela, tá certo? Foi logo que eu peguei a moto, entendeu? Porra, bicho. Aí, rapaz, ela tinha dois irmãos e isso era, eu acho que foi, não sei se foi na passagem, eu acho que foi na passagem de ano, rapaz, sabe? Eu tava com a moto 000, sabe? Nem sabia andar direito. Eu sabia andar de bicicleta, mas de moto, sabia andar devagar, aquela coisa toda. Era uma moto imensa, rapaz, uma Honda 350, uma CB 350, porra, lindona, zerada. Eu não tava com menos de mês na minha mão, rapaz. Acho que eu tirei no mês de dezembro. Aí quando foi no 31, rapaz, de 31 para primeiro, sabe, os dois irmãos da Yasmine, sabe, ali era aí por volta de 20 horas, sabe, eu tava por ali fazendo caqueada, entendeu? Assim, otário, tolo, entendeu? Sem intenção nenhuma, tá certo? Eu não sei, a Yasmine era mais assim, mais velhaquinha, entendeu? Não sei. Aí os irmãos chegaram assim e pediram os dois, sabe, diz que pra dar uma volta na moto, entendeu? Aí eu, pra fazer média com a Yasmine, rapaz, deixei, olha, vê se pode. Rapaz, esses caras sumiram, rapaz, sabe? Sumiram, foram embora. Desligaram o velocímetro para não contar, sabe, o tempo e o espaço, sabe, de quilometragem, entendeu, da moto, sabe? Eles desligaram. Eu só fiquei sabendo porque eu percebi, sabe, que quando eu fui pegar a moto de manhã cedo, sabe? Porque eu fui para casa, eu acho que me leva. Eles tinham um Galaxy, o pai dela, da Yasmine, sabe? Tinha um Galaxy, um Ford Galaxy, entendeu? E foram me deixar em casa lá em casa, no Beco do Macedo, eu acho. Não sei se era no Beco do Macedo. No Beco do Macedo, nesse carro, entendeu? Aí quando foi de manhã, a moto chegou, eles foram lá me buscar. Não sei se eles foram me buscar. Eu só sei que parece que eu fui lá, sabe? Quando eu cheguei lá na casa, a moto tava lá dentro, assim, de uma garagem, assim. Tava lá ela, sabe? Escorada, assim, de lado de banda, entendeu? Porra, foi foda aquilo. Isso aí foram os irmãos da Yasmine que moravam em Igarapé de Manaus. E, pois bem, quando eu cheguei em Manaus com aquela menina, sabe, dos seios fartos, sabe, aí ela morava ali numa rua ao lado do Igarapé de Manaus, o nome da rua está na ponta da língua. Se eu fosse ver a localização aí, eu encontrava. Eu só sei que essa rua dava bem frente ali, sabe, o Palácio do Governo, onde uma vez eu encontrei o Gilberto Mestrini, que foi governador, e ele me recebeu, rapaz, eu era diretor de uma escola, tá certo?
e tinha a diretora da unidade, tinha a escola e um complexo de escola, né? Um grupo de escola, tá certo? E esse grupo de escola tinha uma coordenadora, tá certo? Eu poderia dizer o nome da professora, mas eu não vou dizer. E ela era amiga, sabe? Era eleitora e militante, sabe? Do Gilberto Mestrinho, que foi um governador do Amazonas, tá certo? E uma vez ele me recebeu lá, eu na condição de diretor da escola, pedindo uma reforma. Aí eu só sei que lá, sabe, a menina de meios fartos foi, de seios fartos foi lá pra casa de uma tia dela ali em Manaus, tá certo? Aí eu quis, sabe, dar um corecoché, aquela coisa toda, etc e tal, quis me aproximar, quis amizade, etc e tal, e ela ficou por ali, sabe? Não deu certo, desengrenou, tá certo? Depois fiquei sabendo que, na verdade, ela tinha um namorado, tinha um cacho lá, entendeu? Aquela coisa toda. E não deu certo. Eu também me desguiei, fui para outra direção, sabe? Mas assim, aí, veja, eu tava falando que, eu falava aqui, sabe, eu falava aqui, assim, do que eu falava mesmo? Eu falava de pequenos crimes, eu não falava de pequenos crimes, tá certo? Eu acho que eu falava do Sócrates, sabe, que foi ali foi condenado, sabe, ele foi acusado de desguiar a juventude, tá certo? E mas não foi isso não. O que eu queria falar de pequenos crimes, que está acontecendo hoje lá em Óbidos, tá certo? Onde aí a notícia que tem, né, que a internet, que o algoritmo me mandou, sabe? É que lá, ali, sabe, tem uma base militar, acho que é no Rio, sabe, uma balsa, tá certo? Onde tem um posto da Polícia Militar. E eles ali fazendo incursões na terra firme, eu acho, sabe, foram para cima de traficantes ali, pequenos traficantes. O pessoal fala traficante, rapaz, mas são merrequeiros, tá certo? Os caras, sabe que, aí falam lá, sabe, que é uma quadrilha, aí vão dizer que é uma orcrim, uma organização criminosa, tá certo? E tinha uma mulher que foi presa e essa mulher aliciava crianças, tá certo? Garotos aí, adolescentes, sabe, para vender droga, aquela coisa toda. E, porra, eu dei agora uma enguiada, certo? Aí, rapaz, eu sei que. Aí eu fiz um comentário no Blue Sky, tá certo? E no X, dizendo assim, sabe, que aí, sabe, esses caras vão puxar uma cana fedorenta, tá certo? Não vão ficar em Óbidos, sabe? Eles vão ser mandados para presídios aqui em Belém, certo? Ali na zona ali, sabe, ali, sabe, que cidade é aquela? Marituba, eu acho, tá certo? É em Marituba ali, sabe? Porra, bicho. E ali vão se fuder por causa de merrequinha. Eu falei de trouxinhas e. Eu falei de varejo de drogas, entendeu? Eu falei de trouxinhas, tá certo? Aquelas trouxas que é da maconha, tá certo? E ali uns saquinhos de pó, sabe? Saquinhos de pó que tem aí, sabe? Mas vê até que esse pó aí é batizado, tá certo? Porra, bicho. Eu poderia falar de um filme que eu assisti ontem com Clive Owen, sabe? Um filme assim, sabe? Meio pesado, entendeu? Mas eu não vou falar não. Mas naquele filme do Clive, sabe? Vingança Mortal, parece que é o título do filme. Ele, sabe? Vinga a morte, um suicídio, sabe? Ele tinha um irmão que se suicidou por causa de um cara que o violentou, tá certo? Esse cara era um adulto, certo? O irmão dele, certo? Era um adulto, tá certo? E foi violentado por um doido lá, um maníaco, sabe? Um fudido lá, sabe, perturbado da cabeça, mas um endinheirado, rapaz, sabe, um endinheirado lá em Londres, entendeu? Porra. Mas assim, na vida desse irmão do Clive que se matou, sabe, ele se matou de vergonha, sabe, porque ele foi violentado, sabe? Porra. Adulto, o cara vinha chegando numa festa, sabe, foi agarrado pelos braços, sabe, e ali, sabe, um terceiro o violentou. Aí, rapaz, e o cara vendia, sabe, bagulho aí nas festas das meninas aí. Tinha uma mulher, sabe, que aí, sabe, que promovia eventos, eu não sei o que é que ela ganhava com isso, sabe, mas reunia ali londrinos ali, sabe, ali na perifa, entendeu? E ali as festas rolavam, os encontros rolavam, entendeu? E a droga rolava, tá certo? E o cara fornecia ali pequenas quantidades para um ou para outro aí, sabe, ia defendendo algum. E lá em Óbidos tem esse negócio também, rapaz, mas a coisa assim, sabe, de varejo, entendeu? Porra, bicho, sabe? E no tempo do Sócrates, sabe? Ele foi acusado de perverter a juventude. Eu não estou dizendo que o Sócrates vendia bagulho, tá certo? Só estou dizendo que ele ali, sabe? Um filósofo, um cara instruído, tá certo? E começou ali, sabe, a se posicionar politicamente. Aí a questão para mim foi essa, sabe? Ele começou, rapaz, a encher o saco, a falar, que nem eu tô falando aqui, sabe? Falando coisas aí de cara instruído, entendeu? E a despertar ideias nas pessoas. E era o que ele fazia, tá certo?
De manhã cedo ele saía, ia para as feiras, ia para os mercados ali, ia andar na rua, sabe? De vez em quando dava de topada com ali, sabe, com um grupo de sofistas, tá certo? E ali começava uma discussão, não sei o quê. Eu não sei se essas discussões eram na Ágora, eu também não sei, tá certo? Eu não sei. E por causa disso, sabe, dessas posições de pessoas instruídas, sabe, de pessoas aí, sabe, naquela época, assim, a vida já tinha essa dimensão aí de corpo e espírito, tá certo? E Sócrates acreditava nisso, sabe, acreditava que a alma, sabe, pertencia a uma outra esfera, entendeu? E ele tinha um aluno chamado Platão, tá certo? Que foi quem se encarregou de divulgar a obra dele, de, assim, pela literatura, sabe? Ele ia aí, sabe, lembrando das coisas, sabe, usando a memória, ia de pacto ali com Mnemozinho, tá certo? Ia ler a memória e não sei mais o que, tá certo? Ele ia fazendo os escritos deles aí, deixou muita informação sobre o Sócrates, que não escreveu porra nenhuma. E Escher foi a mesma coisa, tá certo? Eu tô aqui com eu estou aqui com a internet aberta e tem aqui eu já abri um canal aqui, tá certo? E onde fala, outro dia eu falei, eu queria me lembrar da palavra, da forma como Yeshua, certo? Parábola da palavra. Eu queria me lembrar da palavra parábola. Eu queria me lembrar da palavra parábola, tá certo? A parábola é uma figura da matemática, inclusive, certo? Parábola? Ou eu estou confundindo aqui? Mas assim, é uma forma de você se expressar na linguagem, tá certo? Aí, sabe, fulanizando a questão, entendeu? Então ele fala assim, era uma vez um senhor, tá certo? Para não dizer que havia bem diante da casa dele, sabe? Esse cara estava bem ali, sabe? Era um cara concreto bem ali, tá certo? Então o Sócrates foi direto, já o Platão começou, sabe, a fulanizar as questões, tá certo? Então ele falava aí de uma série de personagens aí, sabe? Todos aí, sabe? Distantes e assim complicados o texto, certo? Hermético, como fala o outro, certo? Para justamente, sabe, não sofrer um processo. E Yeshua fez a mesma coisa, bicho, sabe? Falava em parábolas, parábolas, parábolas. O mestre tinha um primo, sabe, João Batista, sabe, que era direto, sabe? Tinha um rei imoral ali na Judéia, o rei de Judá, tá certo? Eu acho que era o rei de Judá, ou era de Israel, eu não sei. O tal de Herodes, tá certo? Herodes casado com uma. Casado não, é certo? Ajumentado com uma outra lá chamada Herodíades, certo? Herodíades, Herodes e Herodíades, vê se pode. E a filha da Herodíades com o irmão de Herodes era Salomé. Vê se pode. Havia o Herodes que tinha um irmão, certo? E esse irmão era casado com uma mulher chamada Herodíades. E eles tinham um filho, certo? Esse irmão do Herodes, que, com a Herodíades, certo? Tinha uma filha, certo? Chamada Salomé. Estão entendendo aí? Pois é. E aí o que acontece, certo? O Herodes era o rei, e aí sabe, e o irmão não era, tá certo? E a Herodíades era uma mulher vaidosa, vai ver, tá certo? Sei que ela largou, tá certo? Ou o Herodes pediu para ela largar, tá certo? O irmão, tá certo? E viver com ele. E ela foi, tá certo? E levou a Salomé. Mas eu não vou falar da Salomé, não. Aí eu só sei, rapaz, que essa situação aí, sabe, dessa relação escrota do Herodes com a Herodíade, sabe? O Batista, o João, sabe, ele era primo de Yeshua, certo? E ele vivia lá no Jordão, sabe, aí convertendo as pessoas e ensinando o caminho da religião para eles, entendeu? E batizando e filiando essas pessoas aí, sabe, a um rito e aí a uma crença, aquela coisa toda, tá certo? E essas pessoas se convertiam e se prometiam, sabe, seguir o caminho, sabe, ali, sabe, um caminho correto, ali, sabe, sem praticar ali maldades, entendeu? Esse era o Batista. E ele, sabe, ele gostava, sabe, de ir lá, eu não sei, eu estou inventando aqui, mas não sei se os evangelhos falam disso, tá certo? Mas ele gostava de ficar lá na frente do palácio de Herodes, sabe? Faz lembrar aquele cara, aquele cínico no tempo de Alexandre, eu não vou lembrar o nome dele agora. Eu só sei que o Batista ia lá para frente do palácio do Herodes, sabe? E ficava falando, ali aglomerando gente, tá certo? E ele falava, escroteava com o Herodes. O fim do Batista foi que ele perdeu a cabeça, tá certo? Foi cortada com um machado ou uma espada, eu não sei. E Yeshua, no tempo dele, sabe, para escapar desse destino de Batista, sabe, ele fulanizava a questão. E aqui tem uma história, tá certo? A parábola sobre os três servos. Isso aqui é em Lucas, tá certo? Lucas 19, 27.
Lucas 19, 11 e 27. 19 é o capítulo e 11 e 27 são os versículos, certo? São versículos de 11 a 27. Mas aqui em Mateus também tem aí, sabe? Aqui tem Mateus, Mateus 25, capítulo 25, versículos 14 até 30, tá certo? Tanto Lucas, então veja aqui, tá certo? Lucas e Mateus falam da mesma história, tá certo? Eu vou tirar aqui, eu vou pegar o Mateus aqui, tá certo? E também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. Aqui essa história aqui vai ser a história dos talentos. Eu não vou entrar nos detalhes aí, tá? Porque não interessa. Na verdade, eu queria falar, eu vou deixar esse texto aqui, porque amanhã eu posso falar justamente disso, sabe? Dessa questão do Banco Central, entendeu? Mas assim, eu queria. Então veja que Yeshua começava a falar seus textos, era uma vez, tá certo? E também será como um homem que ao sair de viagem, tá certo? Eu diria aqui hoje, sabe? E também será como um rei que resolveu, sabe, enfrentar um inimigo e tomou emprestado dinheiro de um morador no Burgo. Certo? Burgo, na Idade Média, era as cidades, tá certo? E daí vem a palavra burguês, certo? E em francês é bourgeois. Então, assim, sabe, no tempo na Idade Média, havia os castelos e havia os burgos, tá certo? E havia ali, sabe, os castelos eram habitados por nobres, que eram gente aí, sabe, de dinastia, gente aí, sabe, que se achavam ter sangue real, sangue azul, não sei mais o que, entendeu? Seres diferenciados, sabe, e que se isolavam em seus castelos, sabe, e não permitiam assim, sabe, que outros castelos se estabelecessem ali ao lado do seu, tá certo? Como acontece nas cidades. Nas cidades ali, sabe, o cidadão faz uma casa, em seguida vem outro faz uma casa ao lado e tá tudo bem, tá certo? O rei não, a propriedade é minha, tá certo? Esse castelo aqui é meu, não tem outro castelo aqui senão o meu na propriedade. E um dia, sabe, era uma vez um nobre, certo? Um senhor aí, aqui fala, um homem, aqui fala de um homem, certo? Aqui fala, nos dois textos fala de um homem, tá certo? Então havia um homem que habitava um castelo ali na Idade Média e resolveu pedir dinheiro emprestado de um burguês, certo? Um habitante do Burgos. E aí, rapaz, no Brasil, sabe, aconteceu a mesma coisa. Era uma vez, sabe, um governo, sabe, que resolveu pedir emprestar dinheiro, sabe, de banqueiros, tá certo? E aconteceu que nunca mais essa dívida foi paga, tá certo? Quando chegava o prazo de vencer, de devolver o dinheiro emprestado, certo? Aí o dono o governo dizia, olha, eu não tenho, só tenho essa parte aqui, eu quero rolar a dívida, tá certo? Empurrava a dívida com a barriga para frente, mais ou menos assim, quando você tem um cartão de crédito, sabe? Aí você começa a consumir, gastar. Aí quando chega no dia do vencimento, no prazo, sabe, de pagar ali, sabe, o que você emprestou do cartão, certo? Aí você paga o valor mínimo, tá certo? E o principal você empurra para frente. O que eles usam aí na linguagem, sabe, de quem empresta dinheiro, na linguagem da usura, é rolar a dívida. Então o Brasil tem uma dívida, sabe, que rola, tá certo? O tempo todo, certo? Essa dívida, ela não cria limo porque o tempo todo ela tá rolando, 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 tá certo? Então assim, eu falei de parábola, tá certo? E eu acho que esse vídeo eu vou intitular assim, era uma vez, sabe, não sei, era uma vez um governo, certo? E um banco central, não sei se é isso, não sei. Eu só sei dizer que é isso, sabe? E Escher então usava de parábolas, sabe, para entortar, rapaz, sabe, para entortar aí a plateia, tá certo? Para não dizer que ele estava falando direto, ele usava aí, sabe, esses escritos assim, fulanizando a questão, entendeu? Ele não dava nome aos bois, essa é a verdade. O Batista, primo dele, dava nome aos bois. E dizia, Herodes, aí, tu aí, rapaz, tu és um rei safado, entendeu? Herodíades, tu és uma mulher, sabe, safada, tá certo? Tu vives aí, sabe, chutaste a bunda do teu marido para se juntar com esse teu cunhado aí, tá certo? Que não vale nada, tá certo? Não respeita a tua filha Salomé, que deve ser aí ainda uma jovem aí, sabe, de 17 anos. Mentira, que eu não sei que idade tinha Salomé, entendeu? Égua, bicho, é foda, tá certo? Então, no caso do Brasil, houve essa questão aí, e que eu queria trazer então aí, colocar em discussão, sabe? Essa questão aí do Banco Central, tá certo? Essa história de um empréstimo que a gente nunca paga. Porque assim, bicho, sabe? Eu falei ali dos burgueses, tá certo? Para dizer que essa dívida que o Brasil tem hoje é velha. Tá certo? Mas o fato é que tem aí, sabe, pessoas, seres humanos, sabe,
que nem nós aqui, que nem eu e que nem vocês aí, sabe? Interlocutores, sabe? Que se acham mais espertos, bicho, sabe? Se acham espertos e dizem assim: olha, rapaz, a gente vive um regime de liberdade, cada qual que se faça, entendeu? Então eu vou por aqui e vou me dar bem. Se tu quiseres, faz a mesma coisa, te vira, tá certo? É o que hoje é pregado, sabe? Com essa ideia de prosperidade, sabe? De teologia de prosperidade, de que Deus ama, sabe? Que os seres humanos aí, sabe, prosperem. Ou então essa história aí do self-made man, tá certo? Essa história do empreendedorismo te faz, bicho, te faz, te ajuda que Deus te ajudará, entendeu? Essa é a história do empreendedorismo aí de Pablo Marçal, entendeu? De Malafaia e de Macedo, eu não sei se de Macedo fala essas coisas, tá certo? Aquele Marcos não sei o quê, aquele deputado federal, entendeu? É Marcos o que é o nome dele? Já não vou lembrar. Tem o Valdemiro Santiago. Ontem eu falei do cara do Chapeludo, sabe? Um pastor mineiro, não sei se ele é de Belo Horizonte. O cara é podre de rico, tá certo? Então é o seguinte, olha, são 30 minutos de vídeo, tá certo? Falei um bocado de besteira hoje. Hoje é sexta-feira 13, tá certo? Talvez por causa disso, sabe? Aqui eu enveredei por esses assuntos aí. Mas na verdade o que eu queria falar, sabe? O cerne mesmo era trazer Yeshua, sabe? Com a sua forma de, sabe? De expressar seu pensamento, que era através de histórias contadas que se chamavam de parábolas. Tá certo? Eu acho que parábola é uma figura, sabe, geométrica, entendeu? Depois eu vejo isso aí, tá certo? Estou me lembrando aqui de cartesiano, de plano cartesiano de Descartes, tá certo? Eu acho que eu estudei isso em matemática e eu desenhava aí parábolas no plano, sabe, de cartesiano, tá certo? Porra, bicho, então é isso aí. Eu vou ver como é que eu vou dar nome a esse vídeo aí, sabe? A matéria hoje foi confusa, mas assim, o assunto foi confuso, mas assim, porque não dá, bicho, eu não posso trazer um plano, eu faço um roteiro, tá certo? E as coisas vão saindo aí da minha cabeça, assim, sabe? Vão brotando, sabe? E eu vou falando, porque eu sou um caboclo falador, tá certo? Eu não estou preocupado assim, sabe, com uma lógica, com um discurso centrado, tá certo? Meu nome é Ernest, tá certo? Hoje são 13 de dezembro, sexta-feira 13, tá certo? Quem tiver superstições, que cuide delas, porque eu vou ficando por aqui. Bom dia, bom dia, bom dia.